aí de militares dos estados, né, militares das polícias estaduais, e isso aí é uma inovação que apareceu lá em 98, com a emenda constitucional número 18, militar não é agente público, né? Militar não é servidor público, militar é militar, então a definição é militar, né? Militar é militar, não é agente público, não é servidor público, militar não se enquadra naquelas categorias, ele é uma espécie de agente público, é uma espécie de agente público, não é verdade? Então, qual é a espécie de agente público? Militar. Artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, surgiu aí com a emenda constitucional número 18, o regime constitucional dos militares foi alterado por essa emenda constitucional número 18 de 98. Então, veja que um militar da ativa, né, veja bem, o que prevê aí esse inciso 2º do artigo 9º, inciso 2º do artigo 9º, né, quando fala exatamente nos crimes militares em tempo de paz, como prevê o artigo 9º, inciso 2º da Constituição Federal. Qualquer crime, né, praticado por militar, né, então esse militar em situação de atividade, isso é importante. O que é situação de atividade? É aquele militar que está trabalhando, né, o militar que está na ativa, está lá enquadrado no artigo 3º, parágrafo 1º, a linha A, da Lei 6.880, de 80, que é o Estatuto dos Militares. Então, ele está numa situação de atividade, né, uma situação de atividade, então, a linha A, inciso 1º. A linha A, inciso 1º, né, está lá o militar da ativa. Ou assemelhado, o que é assemelhado? São civis que trabalham no Exército, trabalhavam, né? Antigamente tinha essa classe de assemelhado. Então, esse assemelhado que está aí na lei, lá no artigo 9º tem muito essa palavra assemelhado, é um povo que trabalhava no Exército antigamente, hoje já existe aí servidores públicos, né, concursados, inclusive, é uma categoria diferente, né? Então, o militar da ativa ou assemelhado contra, né, militar também da ativa ou assemelhado. Então, vejam que existe aí, nesse primeiro detalhe, é crime militar, qualquer crime praticado por militar nativa contra militar nativa. Então, todo crime praticado por um militar nativa contra um militar nativa será crime militar, né? Crime militar nos termos do que prevê o artigo 9º, do próprio Decreto-Lei 1001 de 69, lá no inciso 1º, não é verdade? Também temos aí, será crime militar também? Qualquer crime em tempo de paz, né, quando praticado por militar em situação de atividade, ou seja, militar nativa ou assemelhado, né, em lugar sujeito, veja bem, já não é em lugar sujeito à administração, não significa que seja dentro do quartel, né? Pode ser longe da caserna, mas que esse lugar esteja aí sujeito à administração militar. Então, esse militar da ativa contra outro militar, né? Mas esse militar agora da reserva, né? A primeira situação é militar da ativa contra militar da ativa. Militar da ativa pratica crime contra militar da ativa. Então, esse crime será sempre crime militar. Será crime militar também militar da ativa contra militar da reserva, né? O militar da reserva é aquele que já está aposentado, aí usando uma palavra bem comum para fácil entendimento. Militar da reserva, ele vai para a reserva e continua recebendo o seu salário normal, né? Então, veja que nós temos aí essa previsão lá no artigo 3º, parágrafo 1º, a linha B, né, já que o ativo é a linha B é inciso 1º, a linha B, inciso 1º. Então, tem a reserva e também tem o reformado. O reformado é aquele que não volta mais para trabalhar. Não pode, o da reserva, ele pode ser chamado a qualquer momento para voltar para as Forças Armadas, voltar para ativa, né? Voltar a trabalhar. Já o reformado, não. Esse não tem mais chance de voltar. Isso está previsto lá na Lei 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares, no artigo 3º, parágrafo 1º, a linha B, inciso 2. A linha B, inciso 2. Esse é o reformado, né? Ou assemelhado, ou mesmo civil. Então, veja que o militar da ativa não precisa ser no quartel, não precisa ser na caserna, mas num lugar sob administração militar, ele pratica um crime
contra um militar da reserva, um militar reformado, ou mesmo contra um civil. Será crime militar. Importante aí é sujeito à administração militar, né? Primeiro caso, não. Militar da ativa contra militar da ativa sempre será crime militar. Já no segundo caso, militar da ativa contra o militar da reserva, militar reformado ou o civil, só que tem que ser numa área sobre a administração militar, não é verdade? Então, vejo que nós temos aí um tempo, né, para ser reformado, depende da idade, né? Capitão, tenente, esses aí, até os 68 anos de idade, eles serão da reserva. Depois, quando completa 68, aí é transformado em reformado e não pode mais ser chamado para voltar para qualquer tipo de atividade militar, não é verdade? É só para abrir um parênteses aí, para melhor entendimento. E também será crime militar qualquer crime em tempo de paz, olha o artigo 9º do Decreto-Lei 1001 de 69, né? Praticado por, veja bem, praticado por militar em serviço ou atuando em razão da função em comissão de natureza militar, então militar que trabalha fora do Brasil, militar que trabalha em embaixadas, esses militares que estão trabalhando no governo, não é verdade? Em comissão de natureza militar ou mesmo numa formatura, ainda que fora do lugar, sujeito à administração militar, fora do lugar sujeito à administração militar, contra quem? Contra militar da reserva ou militar reformado, ou civil, né? Ou civil. Então, veja que nós temos aí qualquer militar, né? Qualquer militar em comissão, qualquer militar em comissão, contra um militar da reserva, contra um militar reformado ou contra um civil. Então, o que está previsto lá no artigo 9º, inciso 3º, do próprio Decreto-Lei 1001 de 69. Né? Também é crime militar, qualquer crime em tempo de paz, que desde que praticado por militar em situação de atividade, ou seja, na ativa, né, contra o patrimônio. Olha bem, já saiu aí de militar contra militar, militar contra militar da reserva. Agora entrou outro cenário, né? Militar da ativa contra patrimônio, né? O cara quebrou o portão, por exemplo, né? Quebrou o portão do quartel e tal. Então, patrimônio não precisa ser um quartel, patrimônio sob administração militar ou ordem administrativa militar. Então, não precisa ser na caserna, mas ele pratica aí, está lá o quartel encarregado de guarnecer determinado palácio desses, de repente o militar vai lá e quebra tudo, não é verdade? Então, ele comete também crime militar, né? Os crimes praticados por militar da reserva, então já é outra situação. Reserva, como eu falei, aqueles militares enquadrados lá no artigo 3º, parágrafo 1º, a linha B, inciso 1, da Lei 6.880 de 80, que é o Estatuto dos Militares, né? Militar da reserva ou militar reformado, nos termos do artigo 3º, parágrafo 1º, a linha B, né? Então, o que diferencia o militar da ativa para a reserva é a linha, militar da ativa, a linha A, o militar da reserva, a linha B, né? E o reformado, a linha B, só que o inciso é 2, que diferencia aí é o inciso da reserva, inciso 1, e o reformado do inciso 2, ou mesmo por civil. Então, nós temos aí da reserva, reformado e civil, militar da reserva, militar reformado e militar civil. Contra quem? Contra as instituições militares, não é verdade? Contra as instituições militares. Então, vai um militar da reserva, ou um civil, ou um reformado lá e atira pedra no quartel, não é verdade? Considerando-se como tais, não só aqueles compreendidos no inciso 1, né, militar vezes militar, conforme determina aí o Código Penal Militar, como também aqueles do inciso 2, né, que são qualquer crime, né, ou trata-se de qualquer crime, conforme isso, logicamente, depois de 2017, depois da Lei 13.491 de 17. Então, veja que nós temos dois casos. Aí, o inciso 1º, ele fala dos crimes que estão lá no Código Penal Militar, né? É o Decreto-Lei 1001 de 69. Já no inciso 2 do artigo 9º, trata de qualquer crime, desde que enquadrado aqui nessas condições, o sujeito ativo, né? Então, vejam que só reserva
ou reformado ou civil contra as instituições militares, então é crime. Então,